Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou fazendo esse vídeo para contar a parte 2 da minha história, que é a parte do desaparecimento da Vivi. Que teve algumas pessoas que ficaram em dúvida, outras pessoas perguntaram como ela desapareceu e eu vou contar tudo para vocês agora. E vou contar isso para vocês e lavando toda essa louça aqui. Gente, um dia sem lavar louça. E olha a quantidade de louça que tem aqui. Então, bora lá. Vou contar a história e vou trabalhar. É isso aí. Bora, meu povo. Então, gente, era um dia normal, como outro qualquer. Eu estava no meu trabalho com os meus dois filhos, o Guga e a Vivi, como eu sempre fazia. O Guga estudava à tarde e por volta de 1 hora da tarde, eu ia levar o Guga na escola e deixava a Vivi no meu trabalho. Sempre que eu fazia isso, eu pedia a vizinha para ficar de olho na Vivi, para dar uma olhadinha na Vivi enquanto eu levava o Guga na escola. Eu fazia isso porque, apesar da Vivi ser maior de idade, mas ela tem esse lado dela infantil e esses problemas dela, então eu me sentia melhor a vizinha olhando a Vivi. E foi o que eu fiz naquele dia. Fui levar o Guga na escola, pedi a vizinha para ficar olhando a Vivi. E a escola do Guga, gente, era assim bem pertinho do meu trabalho. 10 minutinhos eu já deixava o Guga na escola. Eu lembro que naquele dia, antes de eu sair para levar o Guga na escola, eu tava assim, um pouco aflita, preocupada. Sabe quando você tem um pressentimento que alguma coisa vai acontecer? Pronto, foi o que eu senti naquele dia. Mesmo assim, fui levar o Guga na escola e deixei a Vivi e a vizinha olhando. Quando eu volto da escola do Guga para o meu trabalho, eu encontro a minha vizinha desesperada, me falando que Vivi tinha sumido, que ela tinha ido atender um cliente e quando procurou Vivi, Vivi tinha sumido. Já tinha perguntado às pessoas, ninguém viu Vivi. Ela tinha procurado, não encontrou Vivi e Vivi sumiu. E ela disse que não era culpada, ela estava se sentindo culpada porque Vivi saiu e ela não viu. Eu pedi para ela se acalmar, mas no mesmo momento eu não me acalmei, eu entrei em desespero. Mesmo porque, gente, 6 dias antes disso acontecer, eu tinha descoberto que Vivi estava conversando com um homem desconhecido no Instagram. E esse homem era o mesmo homem que eu conto a história dele para vocês no outro vídeo, que eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Ela estava conversando com esse homem e o Guga tinha conseguido abrir esse Instagram. E eu vi as conversas que ela estava tendo com esse homem. Em conversa, ele falava para ela que tinha 20 anos, que era do Rio Grande do Sul, que morava em Porto Alegre. Ele pedia para ela largar tudo aqui e ir se encontrar com ele no Rio Grande do Sul. Que era mais difícil ele vir para cá encontrar com ela e o melhor seria ela ir para lá. E para minha surpresa, ela confirmava que ia. Gente, quando eu vi essas conversas da Vivi no Instagram, eu entrei assim em pânico, eu chamei a atenção dela, eu conversei com ela, eu mostrei para ela o quanto que isso era perigoso, eu mostrei para ela o que aconteceu com ela há 2 anos atrás, que ela também estava conversando com um homem desconhecido. E pelas conversas desse homem, era a mesma pessoa e ela não conseguia enxergar isso. Então tudo isso fez eu entrar em pânico quando Lúcia me falou que Vivi tinha sumido do meu trabalho. Tentei ligar pro celular dela, o celular era desligado. Não, o WhatsApp dela não respondia. O celular dela estava totalmente desligado, foi o que a gente pôde comprovar isso. Então ficou todo mundo procurando. Eu fiquei desesperada, gente. Fechei meu estabelecimento de trabalho. Voltei para a escola, peguei o Guga e saí feito uma doida procurando Vivi. Liguei para minha família, o pessoal passaram a procurar ela. E aí foi quando chegou uma pessoa e falou para mim que viu ela conversando com o Careca. Gente, Careca é um mototáxi lá do meu trabalho, que ele presta serviço pra gente. Sempre que a gente quer um serviço, chama ele vai lá, faz o serviço, leva um documento, pega um papel, uma coisa assim, e resolve nosso problema dessa maneira, o Careca. Então, o Careca é uma pessoa da nossa confiança. Então, falaram que ela estava conversando com o Careca. Eu fui lá atrás do Careca. A esposa dele falou, não, ó, faz uns 10 minutinhos que ela saiu daqui com o Careca. Ligamos pra Careca. Quando eu liguei pra Careca, a Careca disse, olha, deixei sua filha em casa. Ela falou pra mim que estava indo viajar pra Minas Gerais. Pronto, isso aí foi a confirmação de que ela estava fugindo para ir atrás desse homem no Rio Grande do Sul. Como ele informou que ela estava viajando para Minas Gerais, eu pensei na rodoviária, em procurar ela na rodoviária.
Mesmo assim, eu liguei para minha vizinha, daqui de casa, e a vizinha veio, bateu no portão, chamou ela, a vizinha subiu no muro e a vizinha viu que não tinha ninguém em casa. Então, o que é que eu fiz? Fui para a rodoviária com o Guga e o pessoal tudo procurando ela. Fui para a rodoviária com o Guga. Chegando na rodoviária, perguntei às pessoas, mostrei foto dela. Ninguém tinha visto ela na rodoviária. Encontrei o policial veio me ajudar. O policial falou, não, vamos olhar nas câmeras. Foi olhar no sistema da rodoviária inteira, nas câmeras. Olhou, não viu ela. Eu fiquei na rodoviária, gente, até 6 horas da noite. Que o policial demorou para verificar todas as câmeras. E isso já foi anoitecendo. E meu desespero só aumentava. Passei a pedir a Deus, para Deus proteger ela, com a cabeça que ela tinha, fugindo para o Rio Grande do Sul e sem dinheiro. Na minha cabeça ela não tinha dinheiro nenhum. O policial me aconselhou a procurar uma delegacia e abrir um BO. Foi o que eu fiz. Cheguei na delegacia, já era noite. Fui abrir um BO, só podia abrir o BO com 24 horas depois. Mesmo assim, eles prepararam o BO todo. Pegou já todo o meu depoimento. E no outro dia era para eu ir lá oficializar o BO, caso ela não aparecesse. Gente, saí da delegacia por volta de umas 7 horas da noite. Vim para casa desesperada e nada de notícia da Vivi. Cada hora que passava sem notícia dela, eu entrava mais em desespero. Passava 1000 coisas para minha cabeça. Gente, foi um desespero assim, que eu não sei explicar para vocês o que eu tava sentindo ali. Vim para casa com o Guga. A hora foi passando e nada de notícia da Vivi. Guga abriu o Instagram de novo desse homem. Foi quando a gente encontrou um número de telefone dele. E eu passei a ligar para esse número de telefone. A primeira vez que eu liguei, chamou. Ele atendeu e ficou mudo. Depois disso, ele já não atendeu mais. O telefone dele só dava número inexistente. E aí eu mandei mensagem para ele no Instagram, ele não respondia. Aí no Instagram eu implorava ele, pelo amor de Deus, se você souber notícia dela, me dê notícia da minha filha. Só fala que ela tá bem, se ela tá com você, se ela não tá com você, se ela tá indo encontrar você, pelo amor de Deus, fala. E ele só visualizava minhas mensagens e não respondia. Depois de tanta insistência, foi que ele respondeu uma mensagem. Ele falou assim, eu não estou com ela, faz tempo que eu falei com ela, mas fique tranquila, que tá tudo bem. Essas mesmas palavras foi a resposta dele. Não fazia tempo que ele tinha falado com ela. Ele tinha falado com ela no mesmo dia que ela fugiu, porque Guga abriu o Instagram novamente, a gente viu que ele tinha falado com ela. Ele estava mentindo. E o desespero foi aumentando. Foi quando eu tive, assim, no momento de desespero, eu tive a ideia de gravar um vídeo para o YouTube e pedir a ajuda de vocês. Porque na minha cabeça, alguma pessoa do YouTube que ia pra live dela, que conversava com ela na live, poderia estar sabendo de alguma coisa e ajudar com isso. Então, eu fiz esse vídeo e postei no mesmo dia que a Vivi sumiu. Pedindo ajuda das pessoas, fazendo um apelo se ela estivesse me ouvindo, para ela ligar, para ela vir para casa. Pedindo a esse homem também, que se estivesse com ela, desse notícia dela, me entregasse ela. Esse vídeo, gente, eu postei no dia 11 de maio de 2021. No dia 12 de maio, eu removi esse vídeo, porque tinha algumas pessoas falando que tudo aquilo era armação, que Vivi não tinha desaparecido, que eu estava fazendo aquilo para ganhar visualização. E eu me senti assim, bem para baixo, bem magoada, que eu fui pedir o Guga, para o Guga remover esse vídeo. Mas eu vou estar postando esse vídeo novamente, para vocês poderem entender essa história melhor. Então eu vou postar esse vídeo e vou deixar ele no privado. Só quem vai ver esse vídeo é quem vir aqui na descrição e ver o link desse vídeo. Vou deixar o link do vídeo, então vocês entram no link e vocês vão assistir esse vídeo, que foi no dia 11 de maio de 2021, o dia que a Vivi sumiu. Mesmo depois de postar esse vídeo, fazendo um apelo e avisando o pessoal do YouTube que ela tinha desaparecido, eu continuei sem notícia dela. No outro dia eu voltei na delegacia, oficializei o BO e continuava sem notícia dela. O tempo estava passando, meu desespero só aumentava. Passava 1000 coisas pela minha cabeça, gente. Eu não sabia se ela estava bem, eu não sabia se ela estava viva. Era 1000 coisas passando pela cabeça. A gente não sabe assim explicar o que tanto passa na nossa cabeça, porque vem muita coisa na cabeça de uma pessoa, gente. É muito desesperador você não ter notícia de uma filha, de uma pessoa que você ama, que está desaparecida. E ainda mais você conhecendo a pessoa, sabendo que ela tem
certos problemas psicológicos. E isso me desesperava ainda mais. E o tempo foi passando e eu continuei sem notícia, gente. Eu não conseguia dormir, eu não comia, eu não conseguia sentar, eu não conseguia tomar água, eu não conseguia nada. Era sofrimento, era desespero. A única coisa que eu conseguia fazer era orar. Eu ficava de joelho, gente, orando o tempo todo, buscando a Deus, me apegando com Deus, que Deus protegesse ela, que tudo que eu queria naquele momento era que ela estivesse bem. 3 dias depois, eu fui para um programa de televisão, como ainda estava na pandemia. Esse programa de televisão só poderia atender 3 dias depois, e era um programa de televisão local, e eu fui lá, botei a notícia no ar, e a notícia saiu espalhando para a Paraíba inteira. Foi quando uma antiga amiga viu a notícia e ligou para mim e falou: Maria, o meu amigo falou que viu sua filha na terça-feira, no dia 11, em um ponto de ônibus, atrás de um carro de aplicativo. Imediatamente eu pedi o contato desse amigo dela, fui atrás dele, ele falou: não foi comigo, foi com outro amigo, fui atrás de outro amigo. Chegando lá, o outro amigo falou: não foi comigo, foi com minha amiga, me deu o endereço da menina, me deu o telefone da amiga dele, eu fui bater lá na casa dela. E quando eu cheguei lá, você viu minha filha? Ela falou: vi, a sua filha pegou o mesmo carro de aplicativo que eu peguei, eu estava chegando em casa, no ponto do ônibus, a casa dela, e quando eu desci, ela aproveitou o mesmo carro de aplicativo e já conversou com o motorista e fez a viagem com ele. E eu lembro que ela falou para o motorista que ela tinha R$100 e que ela ia para Alhandra. Imediatamente eu pedi o endereço desse motorista do aplicativo, pedi os dados dele, e a menina passou tudo para mim. Ela não tinha apagado do celular dela, passou todos os dados. Eu fui bater na casa desse motorista do aplicativo. Chegando na casa dele, ele falou: deixei sua filha em Alhandra na terça-feira. Viajei para Alhandra. Alhandra, gente, é uma cidadezinha perto daqui, da capital. Viajei para Alhandra, chegando em Alhandra, procurei, mostrei foto dela, grudei cartaz lá, fiz o cartaz com a foto dela, saí colando lá por tudo quanto é canto, perguntando ao pessoal, ninguém viu ela. Voltei para casa, chegando em casa já à noite, liguei para o motorista do aplicativo: moço, o senhor tem certeza que deixou essa menina no local que o senhor indicou? Ele disse: deixei sim. Você já procurou nas pousadas de Alhandra? Não, é porque ela falou que ia se encontrar com a amiga na pousada de Alhandra. O motorista me falou: gente, saí pesquisando todas as pousadas de Alhandra, só tinha uma pousada, consegui o número de telefone, liguei para a pousada, quem atendeu foi o dono da pousada. E aí eu fui conversar com ele e perguntei se a menina tinha se hospedado lá. Ele pediu foto dela, eu mandei foto pelo WhatsApp, e ele confirmou que ela tinha se hospedado lá na terça-feira, dia 11, mas tinha deixado a pousada no dia 12, que foi na quarta-feira. Procurei saber se ela tinha chegado lá com alguém, se tinha alguém esperando ela, se ela tinha saído de lá com alguém. E ele falou que não, que ela chegou só. O tempo que ela ficou hospedada lá, ficou só e saiu só. Mas ele me deu uma dica que foi assim muito importante, que foi a chave para eu localizar ela. Ele falou que ela fez amizade com o gerente de um mercado que tinha vizinho à pousada e com a esposa dele. E que esse pessoal poderia ter mais informação sobre ela. E eu fui procurar esse pessoal e foi aonde eles me falaram tudo. Que ela tinha falado que ia viajar para o Rio Grande do Sul, carona de caminhoneiro, que ele tinha oferecido ajuda, ela não tinha aceitado, que eles perceberam que ela estava meio assim desorientada e que eles sentiram na necessidade de ajudar ela. Ela não aceitou nenhuma ajuda. Que ela falou que estava sem dinheiro, eles ofereceram dinheiro, ela não aceitou e eles ficaram preocupados com ela, mas também não conhecia ela e ficaram só em oração com ela. Gente, quando falaram assim, ela ir para o Rio Grande do Sul, de carona de caminhoneiro, eu me desesperei assim, total. E foi quando a esposa do gerente me perguntou se eu já tinha ligado para ela. Eu falei que sim, e que o número dela só dava desligado o tempo todo. Gente, isso já fazia 7 dias que eu estava sem notícia dessa menina. Aí foi quando ela falou, ela deixou um número aqui com a gente, é o mesmo número. Eu fui verificar e não era, ela estava com um novo número. E eles passaram esse novo número dela para mim. E naquele momento, gente, eu vi uma luz assim, quando eu peguei aquele número dela. Eu tive uma fé assim, que eu ia conseguir falar com ela.
Tentei naquele mesmo momento entrar em contato com ela, mas não tive sucesso. Aí o desespero voltou tudo de novo, aumentou o desespero. No outro dia, tentei entrar em contato com ela, liguei, ela não atendia. Foi quando eu mandei mensagem no WhatsApp dela e 4 horas depois ela me respondeu e perguntou quem era, porque eu não me identifiquei para não espantar. Me passei por outra pessoa, mas aí ela pediu para fazer chamada de vídeo, que ela não queria mais falar com gente desconhecida e eu tive que me identificar. E aí foi quando eu disse que era a mãe dela, que eu estava desesperada atrás dela, que tudo que eu queria era que ela voltasse para casa. E ela respondeu chorando: mãe, é tarde demais para eu voltar. Eu fiz muita besteira e não tenho coragem de voltar. E aí foi quando eu disse a ela que não precisava coragem para ela voltar. Ela só voltava, porque era tudo o que eu queria, era que ela voltasse para casa. Eu perguntei onde ela estava e ela falou que ela estava depois de Porto Alegre com esse homem do Instagram, que ela tinha se decepcionado muito com ele, porque ele tinha falado para ela que ele tinha 20 anos e que ele era um empresário. E quando ela chegou lá, ela encontrou um senhor com mais de 50 anos e ainda por cima passando necessidade. E que ela estava passando muita necessidade. Mas não importava o que ela estava passando, ela não ia voltar. Gente, eu senti que ela não estava assim na realidade dela, que ela estava fora de si ainda. E isso me trouxe muitas preocupações, porque foi uma luta para eu conseguir convencer Vivi de voltar para casa. E isso, gente, ainda tinha esse homem que ficava manipulando ela e o tempo todo falando para ela que a vida dela não era mais dela, que a vida dela pertencia a ele agora, que ela não ia voltar, que ela não falasse comigo, que ela esquecesse que eu existia. E como ela estava fora de si, como ela estava assim, meio que surtada ainda, ela ouvia ele. Porque quando uma pessoa tem o problema que a Vivi tem, tudo que uma pessoa fala, essa pessoa vai e acredita. Ela é muito fácil de ser manipulada. Então isso complicou muito e isso me assustava. Mas com muita fé em Deus, gente, muita fé em Deus mesmo, eu consegui trazer minha filha de volta. Eu consegui comprar uma passagem para ela. E com muito esforço, eu comprei uma passagem de avião. E ela voltou para casa. Mas isso, ela voltou depois de 34 dias que ela estava fora de casa. Sem eu saber aonde ela estava, com quem ela estava e o que estava acontecendo com ela. Quando ela voltou para casa, que eu soube de toda a história, gente, foi assim. Deus, ele trouxe a Vivi de volta, depois de tudo que ela passou. Ela foi para o Rio Grande do Sul, para essa cidade que esse homem morava. Ela foi de carona de caminhoneiro, realmente ela foi de carona porque ela não tinha dinheiro para ir até lá. Esse homem pediu para ela largar tudo e ir atrás dele. Ele não deu nenhum suporte a ela, financeiro. Ele não procurou saber os perigos que ela estava correndo. Ele não quis saber de nada. Ele só incentivava ela para que ela fosse atrás dele. E ela, fora de si do jeito que ela estava, ela foi. E durante essa viagem, Vivi, ela foi espancada. Tentaram abusar dela. Por Deus, não conseguiram. Ela foi esfaqueada. Gente, ela passou frio, ela passou fome, ela dormiu embaixo de caminhão, ela dormiu em BR. Tudo isso essa menina passou para ir atrás desse homem no Rio Grande do Sul, que se dizia ter 20 anos de idade e que era um empresário. E Vivi fora de si, foi atrás desse homem. E minha filha hoje está comigo, porque Deus é um Deus de milagre, misericordioso. É um Deus que nos ama, é um Deus muito bom. E que eu nunca perdi a minha fé em Deus, que a minha filha ia voltar para casa. Apesar de eu ter passado desespero, de eu ter pensado mil coisas, mas a minha fé em Deus eu não perdia. Então, pessoal, minha filha voltou. Graças a Deus voltou viva. Hoje ela está em tratamento, ela está bem, está tendo uma vida normal, porque
porque com o problema que ela tem, ela pode ter uma vida normal? Sim. Deus está no comando da vida dela. E se Deus trouxe ela de volta, é porque Deus tem propósito para a vida dela. E, gente, assim, nunca vocês deixem de procurar a Deus. Porque Deus é um Deus de milagre, que tem pessoas que não têm noção do milagre que Deus faz em nossas vidas, do livramento que Ele dá, como Ele nos socorre e como Ele nos ama. Deus ama todos nós de uma maneira inexplicável. Então, essa foi a história do desaparecimento da Vivi. Se eu não contei alguns detalhes, foi para o vídeo não ficar ainda mais longo, gente. Mas eu espero muito que vocês tenham entendido e que vocês tenham tirado a dúvida. Peço desculpa a vocês por eu não saber falar com palavras bonitas. Esse é o meu jeito de falar. Pelos barulhos dos cachorros, tá, gente? E se eu enrolei um pouquinho assim, eu espero que vocês me compreendam. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês me entendam. Só contei essa história aqui para que vocês que tiveram dúvidas sobre o desaparecimento dela entendam que foi uma história real. E às vezes também para que vocês entendam que quando ela está fazendo live, ela é meio infantil, ela é brincalhona, ela gagueja para falar tudo isso, é porque Vivi, ela tem um problema, que eu vou fazer outro vídeo explicando só qual o problema de Vivi, como eu descobri o problema de Vivi, tá? E por que ela é assim. Então, meus amores, muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijo no coração de todos vocês. Fiz esse vídeo mais uma vez muito nervosa, mas eu espero que vocês entendam isso, tá, gente? Que essa história aí sirva aí de exemplo para muitas pessoas, tá? Então, beijo e que Deus abençoe cada um de vocês. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Amém.